para a gente. Então, bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube. Nós estamos em mais uma terça-feira, mais um Upgrade Pray, e você é muito bem-vindo aqui com a gente. Se você quiser participar aqui no Zoom, ficar mais perto de nós, deixar seu pedido de oração, é só você acessar aí o link que vai estar aqui abaixo, para você estar aqui com a gente e participar aqui, deixar seu pedido, estar mais próximo de nós, dessa programação e de outras, né, que a gente promove aqui. E hoje, a mensagem, né, eu trouxe para vocês, essa mensagem não é minha, foi meu marido que preparou, e quando ele trouxe essa mensagem, eu gostei tanto que eu falei, gente, eu preciso falar essa mensagem lá, eu achei muito significativa. E eu vou olhar assim um pouquinho aqui para baixo, porque tá aqui no celular. Eu ia até pedir para a Cláudia colocar aí, né? Mas acabou que eu esqueci. Mas a nossa mensagem, o título é O Presente Perdido. E quem está com a Bíblia, por favor, abra em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. E a gente vai ler do 41 até o 52. É uma história assim bem conhecida, mas muito significativa, né? Lucas 2, do capítulo 41 ao 52. Então, começa assim, ó. Tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e com os homens. Então, isso aqui é só um recorte, assim, né, de um episódio que aconteceu com Jesus, né, quando eles foram lá para a festa em Jerusalém. E esse pedaço aqui que a gente lê várias vezes e a gente não se atenta assim a alguns pontos, né, do que do que é falado. Mas aqui encontra-se assim um perigo, né, que é o perigo da presunção. Achar que Jesus está lá. Maria e José, eles saíram, né? Foram, estava com todo mundo ali, estavam amigos, parentes, todas aquelas pessoas ali que eles conheciam, né? Acredito que a maioria eles conheciam muito bem, né? Eram familiares a eles.
e eles voltaram, estavam voltando para a sua cidade, né, para Nazaré, e eles acharam que Jesus estava ali. Então, eles ficaram o dia inteiro, então eles andaram um dia inteiro achando que Jesus estava com eles, né? Eles, imagina só, eu fiquei assim imaginando, né? Eles andando, né? Durante um dia, provavelmente eles pararam para comer, eles andaram às vezes, estavam andando devagar, não estava com pressa, né? Já estava voltando da festa, não tinha nenhum horário. Provavelmente parou para alguma necessidade fisiológica, né? Para descansar um pouco. Então, aquilo ali foi o dia todo andando, né? E eles achavam que Jesus estava com eles. Eles estavam cientes, certos que Jesus estava lá. E acontece com a gente também. Será que isso não está acontecendo com a gente? Será que a gente não acha que Jesus está com a gente? E durante a semana toda, a gente vai para a igreja, né? Faz nossas orações, tem aquele momento ali de, de adoração. Mas será que a gente não está deixando Jesus lá? Será que Jesus realmente está conosco durante toda a semana? Nós temos as nossas distrações, né? As nossas atividades. Hoje, o nosso maior problema é a nossa distração. A gente se distrai com muitas coisas, com coisas que são importantes, né? Do nosso dia a dia, com nossas atividades, né? Cuidado da casa, né? No caso, eu, né? Cuidar da casa, do filho, de tantas coisas, né? Cada pessoa com a sua realidade, com a sua distração, e tudo hoje em dia é feito para a gente meio que se distrair, né? Chamar nossa atenção. Tudo hoje é engenhosamente confabulado para nos entreter, para nos enredar em um trama de uma ocupação desocupada. A gente se ocupa, é até um jogo aqui, né? Uma ocupação desocupada, porque a gente está ocupado com alguma coisa que, ao mesmo tempo, às vezes não é importante assim, é uma coisa que pode ser deixado para lá. Tem muitas outras mais importantes, né? Mas, enfim, quando a gente menos percebe, ó, o tempo já passou. Seja rolando ali o feed, né, do celular, de alguma rede social, buscando alguma coisa, ou outra distração qualquer. O tempo passa muito rápido e a gente não percebe. A nossa prioridade do dia, muitas vezes, fica para trás, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, esqueci, nossa, era para fazer tal coisa. Sim, né? A gente esquece, sim. É comum, é normal, né? Mas, e muitas das vezes, se a gente for perceber assim, fazer um exame bem criterioso do nosso dia, lembrando cada ponto, pode ser que a gente pense, eu esqueci porque eu me distraí com tal coisa. Ai, foi porque eu fiquei fazendo aquilo ali. E muitas das vezes, gente, acontece comigo e talvez acontece com você também. São coisas que poderia ser, não tem tanta necessidade ou pressa ou não precisava, sabe? No caso aqui de Maria e José, a prioridade em meio à festa ficou para trás. A prioridade de tudo aquilo ali, né, era Jesus, né? Maria e José, eles tinham o dever, né, vamos dizer assim, que Deus deu para eles de cuidar de Jesus, né? Jesus foi o presente que eles ganharam e eles tinham que, que cuidar de Jesus, né? Deus colocou nas mãos deles essa responsabilidade e essa bênção também de estar ali com Jesus, mas a prioridade ficou para trás e eles nem perceberam. Às vezes estamos ocupados demais com o fazer a festa e o principal objetivo fica para trás. E essa mensagem, nesse dia, assim, no dia 30 de dezembro, achei tão oportuna,
porque nós estamos bem assim nesse meio assim dessa época de festas, né? Do Natal que passou, agora o Ano Novo, né? A comemoração da virada, né? Que vai ser amanhã. E às vezes a gente se perde com preparações, né? Com comida, com organizar a casa, com tantas coisas para receber pessoas. E o nosso principal convidado, muitas vezes, fica para trás. A gente esquece dele. No Natal, né? Que a gente lembra, né? Assim, simbolicamente, que é o nascimento de Jesus. E muitas vezes nas casas a preocupação não é Jesus, não é fazer uma oração, né, de contrição, de arrependimento, de perdão de pecados, de entrega a esse a essa criança, a esse bebê, a essa pessoa maravilhosa que veio até nós para nos salvar. Muitas vezes preocupamos com fazer a festa e esquecemos do convidado, né? E o que acontece também? Procuramos no lugar errado. Olha só, lá no verso 44, fala assim, ó. Pensando, porém, eles, né, Maria e José, que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Maria e José, eles demoraram para perceber que Jesus não estava ali, eles confiaram que ele estava, né? E eles começaram a procurar ele, mas procuraram no lugar errado. Jesus não estava ali. Ficar perguntando para um e para outro, Jesus está aí? Eu fico imaginando, né? Jesus está aqui. Você viu Jesus? Ah, deve estar com aquelas crianças ali. Ah, deve estar ali. Não, não está. E começaram a procurar entre os amigos, os parentes, né? Os amigos e os conhecidos. E Jesus não estava. Imagina a angústia que Maria ficou, a preocupação, né? Nossa, como eu pude perder Jesus? O anjo me apareceu, né? Quando ela concebeu Jesus, quando tudo aconteceu e ela teve aquele responsabilidade de cuidar de Jesus, uma ordem, né? Uma bênção vinda do próprio Deus e ela perde o Salvador. Como Maria deve ter pensado, né? Eu perdi o Salvador. E agora? Imagina o desespero, a angústia de Maria e ainda procurando onde não estava encontrando. Como nós, às vezes procuramos no lugar errado, né? Quando nós temos que ir à palavra para encontrar Jesus. Mas nós às vezes buscamos Jesus, né? Em conexões humanas, no meio das pessoas, nas tradições familiares, nas outras tradições, ou até mesmo na aprovação de amigos, quando nós temos que buscar a Jesus na palavra. Assim que nós vamos encontrá-lo. Então, no verso 46, tem a angústia e o retorno. Maria então volta, né? E olha só depois de 3 dias, né? Ó, verso 46. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então, todo aquele caminho que Maria e José fizeram ao longo de um dia, né? Eles tiveram que voltar. Imagino que a volta deles foi bem rápida, mais rápida do que quando eles foram, porque eles estavam angustiados, preocupados, às vezes nem comeu direito, devido a tanta ansiedade de encontrar o que estava acontecendo, o que aconteceu com Jesus, para onde ele está. Era muita gente que estava em Jerusalém, né? Era festa, gente de todo lado, de todos os locais, e eles estavam muito preocupados. Eu, como mãe, fico me colocando no lugar e acho que eu estaria desesperada. E eles voltaram e ainda tiveram que andar um dia inteiro até chegar. E depois chegou lá na festa e começou a procurar em todo lugar, procurar e nada de encontrar. E ainda passaram mais 2 dias procurando, gente.
Se a gente se colocar no lugar, é assim, a gente começa a sentir um pouquinho assim do que eu imagino que eles sentiram, né? E aí, eu imagino que Maria e José devem ter falado, pensado assim: vamos no templo? Será que ele não está no templo? Vamos lá procurar? E já procuramos em tantos lugares, já falamos com tantas pessoas e foram no templo e encontraram Jesus. Tão tranquilo lá, sentado, perguntando coisas, respondendo para adultos, né, doutores, sendo que ele era apenas assim, né, um pré-adolescente. O presente aparentemente ficou perdido 3 dias. Na verdade, ele não estava perdido, né? Na verdade, quem estava perdido era Maria e José. Jesus nunca esteve perdido. Jesus, como ele mesmo disse, estou tratando dos negócios do meu pai. Que eram coisas assim que Maria ela guardava no coração, mas ela não entendia completamente tudo aquilo que Jesus falava. Mas Jesus não estava perdido. E aqui a gente vê um paralelo interessante. Que Jesus ele ficou 3 dias. Quando ele morreu, ele ficou 3 dias na tumba, né? E foi um momento de muito tristeza, de provação da fé. Os discípulos de Jesus, né, ficaram tão tristes. A fé deles realmente foi provada naqueles dias. Jesus já tinha falado muitas vezes o que aconteceria, mas eles não entendiam completamente. E é muito diferente também, às vezes, a gente ouvir uma coisa assim na teoria e depois viver ela na prática. E eles estavam ali naqueles momentos de grande provação, quando Jesus ficou os 3 dias depois que ele morreu, né? Até ele ressuscitar. E depois, e o paralelo é que Jesus também ficou 3 dias desaparecido de Maria e José. E foi um momento também de tristeza, de provação da fé, de angústia para encontrar Jesus novamente. E é um paralelo assim bem interessante, como a história ela se conecta, né? O tempo que leva para perder a comunhão é muito curto. Às vezes um dia de descuido, né? A gente perde. Mas o esforço para recuperá-lo é um tempo de angústia e costuma ser muito desproporcional, porque muitas vezes a gente passa um dia sem comunhão com Deus, 2 dias, e isso se cria um hábito, e depois para a gente voltar pode demorar muito, ou você pode nem voltar mais, porque você já criou novos hábitos, porque você já colocou coisas no lugar daquilo que você deveria é, fazer, né, que é buscar a Deus. Jesus fica lá, né, perdido, esquecido, e o tempo é longo, às vezes tem pessoas que não voltam mais. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós sempre tenhamos esse tempo de encontro com Jesus, não deixar que ele fique perdido lá em algum lugar, que nós não tenhamos acesso a ele. Maria e José ficou perdido de Jesus 3 dias. E eles, logo que eles perceberam, eles foram correndo para encontrar Jesus, desesperados. E nós não podemos também ficar um dia sequer sem buscar Jesus, se deixar esse presente esquecido ou perdido, porque sem ele, o que somos nós? Agora, vamos lá no verso 49. Jesus falou assim para Maria e José, né? Principalmente para Maria, né? Que ela aqui perguntou: por que é que vocês estavam me procurando? Jesus falou assim, mas estava me procurando por quê? Vocês não sabem? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Jesus estava tão tranquilo, né? Mas enquanto Maria e José estavam tão assim apavorados, preocupados com Jesus, mas Jesus estava fazendo o que é certo.
Jesus estava ali cumprindo realmente o papel dele. E Maria e José se perderam em meio à distração e não se atentaram para o real motivo daquela festa, para o real motivo de tudo aquilo ali que estava acontecendo. Se distraíram em meio aos amigos, aos parentes, à festa bonita, a tantas coisas que eles estavam vendo, tendo aquela experiência, que o principal ficou para trás. Eles estavam achando, sinceramente, que Jesus estava ali com eles, mas Jesus não estava. E nós? Será que a gente acha assim que Jesus está com a gente mesmo? Mas será que ele está mesmo? Será que no meio, pelas nossas atitudes, será que Jesus está com a gente mesmo? Será que ele não ficou perdido lá para trás? Nós corremos um sério risco de valorizar mais a celebração, o barulho, o convívio, do que o próprio Cristo. Nós estamos preocupados com, muitas vezes com rituais, com tanta coisa, mas e Jesus? Maria e José não pecaram por malícia, mas talvez por falta de atenção. Isso nos ensina que a vigilância espiritual deve ser constante e mesmo nos tempos de alegria, mesmo nos tempos bons. Porque nos tempos difíceis a gente tem uma tendência mesmo a buscar mais. Mas e quando tudo está bom? Quando não está faltando dinheiro? Quando a gente está com a família toda reunida, está tudo alegre, feliz, está tudo bem, está todo mundo com saúde. Será que a gente está lembrando de buscar Jesus, mesmo nesse momento de alegria? É uma forma da gente refletir sobre isso, né? Para finalizar, eu vou ler aqui um pedacinho do livro Desejado de Todas as Nações, na página 83, que Ellen White fala assim, ó: por um dia de negligência, perder o Salvador, mas custou-lhe 3 dias de ansiosa procura para o acharem. Assim é conosco, por conversas vãs, pela maledicência ou negligência da oração. Perdemos num dia, podemos perder num dia a presença do Salvador e levar muitos dias de dolorosa busca para o encontrar. Por um dia, né? Por um descuido, por uma palavra, a gente pode afastar, afugentar a presença de Jesus, porque a luz, ela não se dá com as trevas, não tem como. Então, por um momento, a gente pode perder. E para a gente encontrar de volta? Um dia é muito importante na nossa vida, pode depender da nossa salvação, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ficar sem Jesus é muito sério, por um dia apenas. Então, a minha mensagem, o meu desejo é que nós possamos, mesmo nesses dias de festa, de comemoração, lembrar do nosso Salvador, não esquecer Ele, mas estar com Ele presente na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, através do estudo da palavra, através da oração constante, né? A gente não precisa estar ajoelhado o tempo inteiro, mas a gente precisa estar com a nossa mente conectada, através das palavras que nós falamos, através do que nós assistimos. Tudo isso nos leva a estar mais perto de Jesus ou a perder dele. Então, essa é a minha mensagem. Que o Senhor possa abençoar cada um, e eu, em primeiro lugar, né, que estou falando, que essa mensagem primeiro foi para mim, que eu também me distraio e também posso cometer esse pecado, vamos dizer assim, de deixar Jesus para trás, e é uma coisa que eu não quero, porque eu sei da importância que ele tem na minha vida. Se não fosse pelo sacrifício de Cristo, se não fosse pela presença dele aqui nesse mundo há anos e anos atrás, né? O que seria de mim hoje? Não teria nenhuma esperança, apenas sofrer de tantas coisas ruins nesse mundo sem esperança. Então, essa é a mensagem que eu deixo
e que nós possamos cada vez mais buscar a Cristo e estar conectados com Ele. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente encerrar esse momento. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, meu Cristo, nosso Salvador, Divino Espírito Santo, nosso Consolador, Santíssima Trindade, que nos mais altos céus está, mas está aqui também ao nosso lado. Ó meu Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, por mais esse estudo que nós passamos aqui, essa pequena reflexão, essa porção da tua palavra, que nós trouxemos tantas lições importantes, meu Deus. Obrigado, Senhor, por deixar a tua palavra, por nos ensinar através da inspiração que o Senhor deu para essas pessoas. Nós sabemos que tudo aqui provém de ti. Nós não queremos, Senhor, perder Jesus. Nós não queremos passar um dia sequer longe dele. Nos ajuda, meu Pai. Aqui nesse mundo há tantas distrações e nós nos vemos assim numa luta muito grande para fugir das distrações e muitas vezes nós caímos nelas. Ó Deus, por favor, nos ajuda. Nos ajuda a focar no nosso presente especial que é Cristo. Através do sangue de Cristo é que somos salvos. Por favor, Senhor, nos ajude. Divino Espírito Santo, nos mostra o caminho. Nos ajuda a ter os ouvidos atentos a ouvir a direção que o Senhor quer nos mandar. Cuida de nós, Senhor, eu te peço. Eu te peço que todas essas pessoas que estão aqui possam, meu Deus, entregar o coração a Ti, possam buscar ao Senhor de forma verdadeira, intensa e cada vez mais desejosos de aprender, de estar contigo em todos os momentos, nos momentos de dificuldade, de tristeza, mas também, meu Pai, nos momentos de alegria que o Senhor nos proporciona ainda aqui nessa terra. Eu te peço, meu Pai, eu te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Coloco mais uma vez todos esses pedidos aqui mencionados em tuas mãos e que seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada a você que esteve aqui com a gente através do YouTube. Obrigada a vocês, né, que estão aqui com a gente no Zoom. E até a próxima terça, que já vai ser agora em 2026. E nós estaremos juntos com fé em Deus, tá bom?